Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente precisa observar alguns conteúdos. Quando se fala em gramática, a gente pensa em 5 partes. Pensa em morfologia, pensa em sintaxe, em estilística, semântica e fonologia. Fonologia não cai, que diz respeito à separação silábica, diz respeito à acentuação gráfica. Isso não cai em prova objetiva, tá? O que cai na UEMA, o que já caiu na UEMA? Morfologia, principalmente os chamados conectores da língua portuguesa. O que é isso? Conjunção e preposição. Já caiu uma questão envolvendo o uso de uma preposição em sua forma contraída. A questão pedia a preposição em, só que no texto não tinha em, tinha o num. E o num é uma contração da preposição em com o artigo formando desta forma o num, tá? Uma questão que muitas pessoas não conseguiram responder porque simplesmente acreditam na ideia de que em prova, principalmente o EMA, não cai gramática. Cai, só que não é de forma pura. Outra coisa que cai em relação à morfologia, que vocês precisam ficar um pouquinho atentos, mas também depende da obra, tá? As obras deste ano, elas não falam, não versam sobre isso, que é exatamente sobre processo de formação das palavras. Quando foi Macunaíma, nossa, caiu demais processo de formação das palavras, ok? E também variação linguística, então depende muito da obra e como que a obra ela vai extrair aquele conteúdo gramatical, certo? Depois, a prova em si vai cobrar de vocês a relação sintático, semântica. Relação sintático-semântica é a relação de estrutura e sentido, ok? A UEMA também já cobrou e sempre na UEMA tem algo relacionado à semântica, que se refere a sentido de uma palavra. Caiu no ano que foi Maria pedindo o valor semântico do termo ainda. Então fiquem atentos porque pode cair sim e a banca ela tem total liberdade. No que diz respeito às obras, gente, a UEMA pode cobrar absolutamente tudo para você, ou melhor, tudo de vocês. Absolutamente tudo. Em relação a estilo literário, em relação à tipologia, à linguagem, à gramática. Então, não se limitem a apenas uma ideia, porque a UEMA tem liberdade para cobrar tudo, tá? Agora, em relação a texto, a UEMA pode cobrar o que de vocês? Tipologia. Não tem um ano que não caia a tipologia, tá? A tipologia aqui, nós temos a tipologia narrativa, em As Meninas, Entre a Espada e a Rosa. E os poemas dependem muito, tá? Do poema, porque o poema é um gênero literário que ele não tem um gênero específico. Ou melhor, uma tipologia específica. Pode ser uma tipologia narrativa, uma tipologia expositiva, injuntiva. Depende do conteúdo do poema, tá? Depois, linguagem. Por isso que a gente responde aqui muitas questões envolvendo a linguagem das obras, como que é essa linguagem, o que a linguagem quer passar para vocês, ok? Depois, escola literária, período literário e assim vai. E aqui, eu chamo a atenção para algumas partes. Primeiro, tendências contemporâneas entre a espada e a rosa, modernismo e romantismo, tá? Não deixem de ir para a prova sem saber desses pontos que são cruciais para a realização da prova de linguagens. Sendo assim, vamos lá. Quando um vestibular indica uma obra a vocês, essa obra ela é explorada de todas as formas, ok? Pode ir do título, pode ir da escola, pode ir dos personagens, enfim. Vários aspectos podem ser cobrados de vocês. Na primeira questão, eu cobro de vocês o título da obra Cantos à Beira-Mar, certo? Cantos à Beira-Mar. De Maria Firmina dos Reis sugere uma atmosfera. Então, vamos lá. Não estou pedindo obra, eu estou pedindo o título. Como que o título ele se relaciona com
o sentido. Primeiro, de denúncia explícita à escravidão, é interessante deixar claro que os poemas, sim, eles fazem uma crítica, alguns fazem uma crítica explícita à escravidão, no entanto, a gente se refere ao título. Cuidado, a UEMA gosta de fazer isso, colocar um recorte, uma pergunta, pedir algo que é um pouco mais específico, certo? E ser uma pegadinha. Fiquem atentos ao recorte da questão, o título. O título não fala sobre escravidão, fala sobre cantos à beira-mar. Pensa-se em quê? Em ideias que são cantadas à beira de um mar, certo? Relacionando como elemento da natureza. Então, não tem denúncia explícita. Sai fora. Mandei no chat o que vocês acham. Não tem denúncia explícita. Uma atmosfera de narrativa épica e política sobre empoderamento feminino. Galera, é uma narrativa política? Sim. Fala sobre empoderamento feminino, fala sobre as questões de gênero, ok? Que, claro, o empoderamento feminino, querendo ou não, vai estar ali dentro, incluso. Agora, não é uma narrativa épica. A expressão cantos à beira-mar não se refere a isso, tá? O que é o épico? Lembram? É um gênero que se refere a aventuras, que se refere a desafios e tem principalmente a figura de um herói, tá certo? Então, sai fora. Na meditação e contemplação da paisagem natural, deixa aí porque ela não tá absurda. Da doutrinação patriótica, olha, vocês sabem, já conversamos no dia que nós falamos sobre Cantos à Beira-Mar, sobre o romantismo primeira geração, que foca no nacionalismo, no patriotismo e até mesmo no regionalismo, certo? Então, tem sim uma visão patriótica dentro dos poemas, mas não é num tom de doutrinação. E também, o Cantos à Beira-Mar, o título em si, não fala sobre isso, tá? De celebração do progresso urbano, nós também não temos, porque Cantos à Beira-Mar nos refere a algo um pouco mais bucólico, um pouco mais interiorano e não relacionado ao ambiente urbano. Então, nosso gabarito é a letra C, de meditação e contemplação da paisagem natural? Sim, inclusive, aqui já fica a dica para vocês. Esse mar, e não só o mar, tá? Vou colocar o mar aqui sendo como uma representação dos elementos naturais. Esse mar que representa os elementos naturais, eles funcionam como fonte de inspiração e criação das poesias, certo? Das poesias e também servem como um momento de meditar, de contemplar. É ali que a autora, no caso eu lírico, né, coloca suas dores, seus questionamentos, aquilo que incomoda o aspecto interior do ser humano, beleza? Então, nosso gabarito, letra C. Vamos lá. Em relação à linguagem, então nós analisamos primeiro o título, tá? Depois, nós vamos para a linguagem dos poemas de Cantos à Beira-Mar. É correto afirmar que, novamente, Cantos à Beira-Mar, nós vamos observar a linguagem, ou seja, como que é construída, como que é escrita, tá? E já deixo muito claro aqui que Cantos à Beira-Mar refere-se a algo mais subjetivo, ok? Então, puxa bem aqui uma seta, ó. Subjetividade e introspecção. Tranquilo? Vamos lá. Mandem aí no chat o que vocês acham. É objetiva e marcada pelo uso de jargão jornalístico? Galera, a obra, ela retrata, fala de fato sobre algo que é histórico, que é a escravidão. Fala de algo que também é histórico, patriarcalismo. Isso é tema para um gênero jornalístico? Sim. No entanto,
o texto não é jornalístico. O jornalismo, né, este campo de informação, utiliza a linguagem denotativa. E o objetivo aqui é informar. Diferente de uma poesia, vocês não verão uma poesia que tem como principal objetivo passar uma informação. Pelo contrário, tudo aquilo que é poético, tudo aquilo que é literário, ela quer levar vocês a meditar, a refletir sobre algo da sociedade. Então, sai fora pelo caso do jornalístico e também pelo caso do objetiva. Toda vez que vocês observarem alguma questão que se refira a qualquer uma das obras relacionando a uma linguagem objetiva, a objetividade, isso está inadequado, certo? Porque as três se referem à subjetividade das personagens. Subjetividade em Cantos à Beira-Mar, do eu lírico, o que ele sente, certo? Subjetividade lá em As Meninas. Tudo que é comentado é em relação à introspecção, é em relação ao interno, é em relação ao pessoal, que é sobre as meninas, sobre seus conflitos, sobre seus dilemas, sobre os contrastes da vida humana, tá certo? E em Entre a Espada e a Rosa também é vista essa subjetividade no que diz respeito às dores, às situações que a mulher passa, ok? Então, não tem a ver com objetividade aqui nenhuma das obras. Adota um estilo parnasiano com foco na descrição estética. Quando a gente pensa em parnasianismo, o foco, de fato, está na forma, tá, gente? Ou seja, naquilo que é apresentado na descrição estética. Isso não é verdade, tá? O que seria essa descrição estética em relação a poemas? Seriam os poemas clássicos. Seria o caso dos poemas clássicos, que aí a gente envolveria os versos alexandrinos, as rimas perfeitas, a estrutura de rimas interpoladas, alternadas, emparelhadas, de forma bem específica. Só que aqui não é o caso, tá? Pelo contrário, nós temos uma literatura em Cantos à Beira-Mar bem fluida nessa perspectiva. Então, seria o caso dos poemas clássicos, que focam também nessa estética, beleza? Então, não é parnasianismo, e vocês também já anotem aí que aqui a linguagem de Cantos à Beira-Mar refere-se ao romantismo, porque é o período literário do qual a obra faz parte. Logo, não tem como ser letra B. Utiliza linguagem científica e técnica? Sai fora, porque isso aqui é absurdo, tá? Linguagem científica e técnica é uma linguagem objetiva. E nós já conversamos que a linguagem dessa obra ela é subjetiva. Mescla lirismo, emoção e musicalidade com forte marca romântica. Forte marca romântica, nós temos aqui o período literário, romantismo, sem problema, show de bola. Mescla o lirismo, falei para vocês também nessa mesma aula sobre Cantos à Beira-Mar, que o lirismo é uma tendência literária que foca no sentimentalismo, na emoção, na expressividade, na subjetividade do indivíduo. Então, sim, é isso que acontece na obra Cantos à Beira-Mar. Tem a presença de emoção? Sim, também, porque envolve as dores, as angústias que o eu lírico passa. Musicalidade? Sim, e essa musicalidade aqui ela só ocorre por conta das rimas, ok? E por conta das figuras de linguagem. Que figuras de linguagem são capazes de promover essa musicalidade? As figuras de som, principalmente a sonância, a literação, ok? Então, deixa aí que tá bonita. Vamos para a letra E. É composta por versos livres e experimentais. Quando a gente pensa em versos livres, nós temos sim versos livres na poesia de Maria Firmina dos Reis, mas não temos a ideia da linguagem experimental. Quando a gente pensa na ideia experimental, esse termo, ele surge lá no realismo, né? Que envolve a experiência, a realidade, denota algum problema. E a obra se refere ao romantismo. Então, a linguagem aqui mescla a mais completa. Lirismo, emoção e musicalidade com forte marca romântica. Gabarito letra D.